bem com vocês? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Espero que sim. Vamos então continuar estudando. Ô, doutrina rica essa, né? Nossa. Estamos estudando aqui os Mensageiros, segundo livro da obra de André Luiz. Já estudamos nosso lá todinho, né? E agora estamos aí nos Mensageiros. Hoje vai ser a nossa segunda aula e nós vamos estudar os capítulos 6, 7, 8, 9 e 10. Tá certo? Então, pra gente poder relembrar algumas coisas. André Luiz estava sentindo um pouco de tédio. Quem tá sentindo tédio aí na casa de vocês? Vocês estão sentindo tédio? Às vezes eu sinto. Vontade de, acabar essa pandemia, chegar logo a vacina, todo mundo se reencontrar. Paciência, né? Tudo tá certo como tá. Mas André, que estava lá em nosso lar, estava sentindo um pouquinho de tédio. E aí ele foi conversar com a sua grande companheira, amiga de trabalho, Narcisa, e ela sugeriu que ele se matriculasse num curso novo, que ia ser muito bom para ele, para o próprio crescimento espiritual. E aí ela informou que o Ministério da Comunicação estava abrindo cursos novos, e aí ele correu atrás disso. Estava agora sob o comando de um novo instrutor chamado Aniceto, que tinha uma turma boa de alunos, e seria com ele que André iria aprender a partir de agora, Então, a sua primeira tarefa consistia em estar no centro de mensageiros, e ele estava lá para acompanhar uma palestra do Telésforo, uma palestra que a gente até começou a ver na aula passada, e ela vai continuar agora no capítulo 6, Advertências Profundas, uma palestra do Telésforo voltada principalmente para os médiuns e doutrinadores que haviam falido aqui na Terra em suas missões. Então, ele dá aquela bronca com amor. Sabe aquela bronca com amor? Pois é, essa palestra do Telésforo consistia basicamente nisso. Então, vamos ver o que esse capítulo traz pra gente. Telésforo continua com a sua palestra falando da importância do comprometimento com a tarefa de auxílio. Muitos ouvintes choravam, porque ele estava sendo, como eu falei, aquela bronca com amor. E ele estava sendo bem enérgico no que diz respeito ao esquecimento dos compromissos, das responsabilidades. E muitos eles choravam, discretamente. E aí André dá uma cutucada no Vicente, que era o seu companheiro ali, um aluno também do Aniceto. Dá uma cutucada em Vicente para saber por que eles estavam chorando, e ele explica que eram médiuns e doutrinadores fracassados. E, entre outras coisas, o Telésforo fala o seguinte: cesse para nós outros a concepção de que a Terra é o vale tenebroso, destinado a quedas lamentáveis, e agasalhemos a certeza de que a esfera carnal é uma grande oficina de trabalho redentor. Muitas vezes nós temos essa concepção de que a Terra é um vale tenebroso em que a gente tem que vir aqui para pagar nossas dívidas, para expurgar certas coisas. Nós temos essa ideia de que aqui é uma prisão, é um vale tenebroso, como ele coloca. E ele sugere justamente que a gente mude essa visão, vendo aqui uma oficina, onde tem muito trabalho para ser feito. Uma oficina em que a gente está trabalhando, está sujando as mãos, está colocando a mão na massa mesmo. Vamos passar a ver assim. Ainda mais se a gente estiver numa existência onde há muitos momentos de dor, de sofrimento, e a gente fica pensando, poxa, que prisão que eu tô, que vale tenebroso que eu tô. Vamos tentar mudar essa visão, vendo aqui, na verdade, uma oficina para que a gente trabalhe. Quanto mais vem a dificuldade, mais vem a dor, mais a gente trabalha, porque a recompensa, aí ela vai ser maravilhosa. Vamos pensar assim, igual o Telésforo está falando pra gente. Olha o que ele fala pra gente também. Perdão. Aqui tá bem seco. O tempo tá super seco. A cigarra tá cantando, ela não para de cantar. Ela não desiste. Elas, que aqui são várias. Não sei se tem na casa de vocês. Elas não desistem de cantar, pedindo a chuva. E a chuva até agora não veio, Mas vai vir. Vamos ter fé. A causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade e da recordação do dever a cumprir. Então, quando a gente promete, A gente tá lá, Vamos reencarnar,
vamos ser médiums. E a gente fala, não, tá tranquilo. Eu vou trabalhar assim até o fim da minha vida no centro, vou ser médium, vou ser doutrinadora. Tranquilo, bota fé aí que eu vou. E aí a gente vem, né? E aí a gente começa animado. Não, a gente quer entrar logo. Quando eu completei 15 anos, eu queria entrar no trabalho mediúnico de todo jeito, né? Fiquei em cima do tio Pitangui, tio, deixei eu entrar. Fiquei em cima do meu pai, eu quero entrar, quero servir. Mas é uma idade muito nova. Acho que só em casos de extrema necessidade mesmo. Justamente por essa questão da responsabilidade, né? Normalmente com 15 anos a gente não tem essa cabeça, essa maturidade para entender a seriedade de um trabalho como esse. A gente vai adquirindo isso com o tempo, né? Com a maioridade, onde vem naturalmente, né? A vida te dá outras responsabilidades. E aí você consegue encarar essa tarefa realmente com o compromisso devido. Então 15 anos realmente é uma idade muito nova. Mas foi assim que eu consegui, né? Consegui com 15 anos. E a gente normalmente começa bem animado, né? Indo toda vez e tal, e chega no horário. Aí de repente a gente começa a esmorecer, né? Não, mas tem uma festinha, acho que eu não vou não. Dava pra eu ir depois, mas eu vou ficar me arrumando, vou fazer uma chapinha, não vou. Aí tá. Aí na outra semana, uma outra situação. Poxa, mas esse programa é tão legal. Poxa, mas e esse cinema? Poxa, e essa saída? Quando a gente vê, não tem mais importância pra gente. A gente vai quando dá. Se não der, se tiver qualquer outra coisa, aí a gente não vai mais. A gente esquece do compromisso assumido. A gente encara como uma tarefa qualquer. Se eu tiver livre, eu vou. Se não, vou fazer essa outra coisa. E a gente não tem noção do compromisso que temos com a tarefa mediúnica. Do tanto que é um trabalho sério. Gente, nós não temos noção. Por mais que a gente estude, por mais que a gente saiba, a gente não vai ter essa dimensão, não. Não vamos ter. Como médiuns, Telésforo, como médiuns, muitos de vós preferis a inconsciência de vós mesmos. Como doutrinadores, formuláveis conceitos para exportação, jamais para uso próprio. Olha só o lado do doutrinador também. O doutrinador que tanto fala com o espírito, tanto aconselha, tanto dita como é que as coisas precisam acontecer, mas são conceitos para exportação, como ele coloca aqui, para o outro. Na hora de aplicar para mim, aí não aplico, aí não serve. A minha situação é outra, a minha situação é diferente, né? Para a gente sentar e conversar com o espírito e falar como as coisas têm que ser, falar sobre os ensinamentos de Jesus e como a gente tem que aplicar eles em nossas vidas, a gente precisa pelo menos estar tentando. Pelo menos isso, no mínimo. E muitas vezes o que acontece, a gente fala, e na hora de fazer, não faz. Então, gente, a palestra do Telésforo era basicamente dar esse alerta. Estão vendo a luz piscando? A luz do meu quarto tá piscando aqui. Não é nada mediúnico não, tá, gente? É o LED que tá pra pifar mesmo, não reparem não. Então, gente, essa palestra era pra, olha, não se esqueça dos compromissos assumidos. E pra gente que está aqui, estamos encarnados. Olha só. Essa palestra era para espíritos que ainda iam reencarnar. Quando a gente reencarna, a gente esquece, né? A gente esquece da nossa vida espiritual, né? Das vidas passadas, dos erros e tal. Nós estamos aqui encarnados. Nós somos espíritas. A maioria de nós está no trabalho mediúnico. E temos em mãos um livro como esse. Falando onde não podemos falhar. Falando como devemos encarar um trabalho mediúnico. Agora vocês imaginem o tanto que vai ser cobrado se a gente falhar. Vocês conseguem imaginar isso? É o que vai acontecer. Imaginem o tanto que a gente vai ser cobrado. Por isso, a necessidade de colocar em prática, de levar a sério, de não faltar, de seguir com compromisso, seguir com responsabilidade.
Claro, agora estamos vivendo um momento em que não, né, estamos realizando um trabalho mediúnico por conta da pandemia. Mas quando voltar à normalidade, vamos encarar a nossa tarefa com muita seriedade, né? Fico alerta para todos nós. E aí, o Telésforo, ele encerra a palestra. E aí o Aniceto fala assim, olha, eu tenho algumas coisas para resolver com o Telésforo, então ele falando para os alunos, vocês ficam livres aí para poder conversar sobre o assunto. Aí André achou isso muito curioso, né? Ele estava esperando colocar a mão na massa. E ao invés disso, o instrutor tinha passado justamente uma conversação. E aí o Vicente explica, nosso orientador considera trabalho útil toda conversação sadia que nos enriqueça os conhecimentos e aptidões para o serviço. Pelas nossas palestras construtivas, portanto, receberemos também a remuneração devida à cooperação normal. Então, o bônus hora que eles iriam receber como se estivessem trabalhando, eles iriam receber também por terem uma conversação sadia sobre o assunto, sobre esses temas relevantes. Eles iriam receber um bônus hora do mesmo jeito. Mas André faz uma pergunta interessante, fala assim, e se eu tentasse voltar aos assuntos inferiores da Terra, esquecendo a conversação edificante? Se eu quisesse, ao invés de falar sobre o tema, fazer uma fofoca, conversar uma bobagem, coisas nada a ver com o assunto, o que aconteceria aí? Aí Vicente fala que o prejuízo, em primeiro lugar, seria dele. E que os instrutores, os orientadores iriam perceber de imediato que ele não foi conversar coisas boas. A face dele lá iria mudar, ia estar com um aspecto de sombra e todo mundo ali ia notar. Se o André, porque agora, né, as pessoas ficaram livres para fazerem grupinhos, conversarem, mas se o André fosse conversar bobagem, ele ia ficar com uma sombra no rosto e todo mundo ia ver, ia tá conversando besteira aquele ali, ó. Olha só. Percebem? Então não tinha como escapar. Ele ia ficar com essa sombra e aí o Aniceto ia vir, ver a sombra e ver que ele não aproveitou bem o tempo. Não ia receber o bônus. Beleza? Interessantíssimo. Esse é o nosso capítulo 6. Vamos pro 7? Agora começa. Agora começa as histórias de médiuns e doutrinadores que faliram. Uma das melhores partes desse livro. Uma das melhores partes. Capítulo 7, a queda de Otávio. Os nomes dos capítulos são todos assim. A queda de fulano, o desastre de ciclano, a catástrofe do outro. Os nomes são todos assim, para vocês verem, né? São só realmente pessoas que faliram. Então, formaram-se grupos de conversação e André passou a explorar cada caso. O primeiro caso foi de Otávio, um médium fracassado. Então, olha só, como é que é a história do Otávio? No mundo espiritual, né, antes dele vir como Otávio, ele ficou 35 anos se preparando para ser médium. Ele ficou 35 anos se preparando para ser médium. Olha só. Fazendo cursos, aprendendo sobre o assunto. Olha como não é uma coisa simples, que a gente, acho que eu vou entrar para o trabalho mediúnico. Sem estudo, sem nada. Não é assim. 35 anos. Quando ele estava nessa preparação, ele contou com um auxílio muito grande de 6 benfeitores lá de nosso lar, que tinham assim abraçado mesmo a causa do Otávio e se desdobraram para ajudá-lo. 6. Ele tinha essa dívida imensa com essas 6, que tinham feito tudo por ele. E quando ele reencarnasse, né, ele iria receber essas 6 criaturas como filhos do seu coração, como filhos adotivos. Porque o casamento não estava na sua programação espiritual. Não que o casamento atrapalhe uma tarefa mediúnica, mas no caso em questão, no caso do Otávio, era para ser assim. Ele não deveria se casar. Mas essas 6 criancinhas iam aparecer em determinado ponto da sua vida para que ele acolhesse. Para que elas viriam, né? Para ele quitar um pouco das dívidas que ele tinha com elas, porque ele tinha muitos débitos, né? Não no sentido de ter feito mal a elas, mas ele tinha débitos porque, né, elas tinham ajudado muito ele. E também para que, como eram criaturas, né, mais elevadas, iriam sempre relembrar ele da sua missão, da sua tarefa na Terra. E aí, assim foi feito, né? São as promessas, né?
É tipo campanha política. Promete, Otávio, que você vai... Vou ser um médium assim, exemplar. Então vamos. Reencarnou numa família equilibrada espírita. Equilibrada espírita. Porém, quando ele estava ali com a idadezinha adolescente, 13 aninhos eu acho, sua mãe desencarna. Sua mãe desencarna, seu pai vai se casar de novo e a madrasta era uma mulher muito trabalhadora, muito dedicada, mas o Otávio resolveu se revoltar. Ele se achava superior à madrasta. Depois passou a se achar superior a todo mundo. Com 15 anos começou os sinais da mediunidade. Foi encaminhado para um centro espírita para começar a desenvolver as suas faculdades, mas ele não foi um trabalhador fiel, porque ele começou a duvidar de todos. Para ele, eram todos chatos, dando conselhos chatos sobre coisas chatas. Sabe adolescente? Pois é. Adolescente rebelde, né? E aí, não quis saber. Por mais que ele tivesse, né, a mediunidade era uma mediunidade forte, ele não queria trabalhar, não acreditava em nada. Falou, não acredito em nada, não acredito em Deus. Tô revoltado. Isso foi revoltado. Minha negação em matéria de confiança nos orientadores espirituais e acentuado pendor para a crítica dos atos alheios compeliam-me a desagradável estacionamento. Isso ele contando. Ele criticava todo mundo. Ah, quem é você para falar como é que eu tenho que agir? Isso no centro, em casa. Seu pai já tinha 3 filhos, né? Quando veio a madrasta, ela veio com mais 3. 6 irmãos ele tinha. E aí ele estava numa fase rebelde em que... olha, imagine. Uma adolescente que já é uma fase tão difícil para o espírito, né? Porque vem todos aqueles conflitos sentimentais. Ele estava na adolescência. Ele era médico, só que não queria desenvolver. Imagine a situação que ele ficou. Aí foi num médico. Foi num médico para ver o que ele podia tomar. E esse médico de Araque, recomendou para ele ter relações sexuais. Eu não sei em que época foi isso não, mas o médico falou, ó, seu problema é falta de ter relações sexuais. Bater. E aí, esse adolescente, com conflitos sentimentais, com a mediunidade aflorada, se entregou para os desvios sexuais. Pelo ter prazer pelo prazer e saciar essa vontade incontrolável de um rapaz de 19 anos. Ó, só descendo. Quando ele tinha um pouco mais de 20 anos, quem morreu? O pai. O pai dele morreu. E aí tava a madrasta com aquelas 6 crianças. E ela não conseguia cuidar, ela também adoeceu. Ela tava adoecendo, tava com uma tosse muito forte, ela precisava da ajuda de alguém. Pediu ajuda a ele. Otávio, me ajude a olhar essas crianças. Elas não têm ninguém, elas vão ficar sozinhas no mundo, me ajude. Quem eram aquelas 6 crianças? Os benfeitores de nosso lar, a quem tanto o Otávio devia. E aí a espiritualidade tentou intuir ele. Otávio, não abandone essas crianças. Não abandone. E ele fechou os olhos, tapou os ouvidos para todos os conselhos e falou assim, ó, fiquem aí com a própria sorte. Não me interessa. Não quero saber. Querem morar na rua? Vão pra rua. Nada tem a ver comigo. E aí as crianças foram entregues à própria sorte. Ele nunca mais soube se elas foram para um orfanato, se a madrasta tinha morrido. Ele simplesmente não se importava. Acabou engravidando uma mulher, teve que se casar com ela. Ela era uma criatura muito inferior a ele,
que trouxe para o ventre uma criatura monstruosa em que ela tinha uma ligação. Ela tinha uma ligação com esse espírito que passou a filho dele. E eles atormentaram a existência do Otávio até o fim dos seus dias. Ele morreu com 40 anos, parecendo um senhor de 80, tomado pelo álcool, pelos vícios, pela sífilis, completamente acabado. O filho e a esposa atormentaram ele até o fim. E ele chegou do lado de lá. Relembrou o que ele tinha prometido. Relembrou quem eram aquelas 6 criaturas. E viu o tanto que ele falhou. Que queda, né? Caramba, gente. Ele não falhou não só como médium, mas como ser humano mesmo naquela existência. Ele falhou em vários sentidos. Vários sentidos. Esse foi o caso do Otávio. Esse foi o caso do Otávio. Agora o próximo capítulo, capítulo 8. O desastre de Acelino. Os capítulos são assim. Desastre de Acelino. E é porque eles estavam conversando, né? O Otávio chora muito depois de contar a sua história e chegou Acelino, né? Falou, poxa, não fica assim. Você errou por não jogar o jogo. Eu errei porque joguei o jogo totalmente errado. E aí André fala, não, mas me conte sua história. E ele vai explicar. Ele saiu de nosso lar, o Acelino, repleto de promessas. A gente promete, gente, nossa. Uma das ministras da comunicação presidiu o processo encarnatório. O processo encarnatório de Acelino foi presidido por uma ministra de nosso lar. Porque ele teria várias mediunidades. Ele teria uma mediunidade de psicografia, de vidência, de audiência, um monte. Ele teria uma missão bem grande. E aí, prometeu várias coisas, foi lá e reencarnou. No início, a sua contribuição para o centro espírita que ele estava foi maravilhosa, né? Ajudava todo mundo, colaborava, era um trabalhador assim, fiel, árduo nas suas coisas. E aí, de repente, veio uma ideia absurda na cabeça desse Acelino. Ele pensou assim, gente, a minha mediunidade é tão forte, eu emprego tanta energia, eu saio do trabalho mediúnico acabado. Eu forneço muita energia. Eu forneço muitas horas de auxílio para os irmãos. É quase que um trabalho isso mesmo. Não, peraí, é um trabalho. Eu tô trabalhando. E se eu tô trabalhando, acho que o certo é eu cobrar. Cobrar uma ajuda financeira para mim, porque eu tô ficando muito desgastada. Ah, Celino. Veio esse pensamento nele, gente, que ele deveria cobrar. Mas o padre não recebe uma ajuda da igreja, os pastores não recebem. Por que nós espíritas não podemos receber? Acho que eu vou começar a cobrar. Vou abrir um consultório para atender melhor a comunidade. Vou fazer um preço especial para os carentes, que eu sou uma pessoa caridosa. Isso, pensamento da Celino. Vou fazer um preço especial para os carentes e vou abrir um consultório. Alguns companheiros do centro tentaram alertar, não faça isso, rapaz. Esse caminho não é o correto. Mas ele não quis ouvir. Outros companheiros até concordaram, inclusive. Falta de conhecimento, né, de estudo. E aí ele fez isso. Abriu o consultório, se encheu de gente. Ele era ali o médium particular de muitas famílias riquíssimas que procuravam soluções para os seus negócios, para determinados problemas. E aí ele foi passando a sua existência só a atender esse tipo de gente. E chegou um ponto até que ele zombava do Evangelho de Jesus. Chegou até esse ponto. E aí a morte chegou. A morte chegou. E quando ele se viu no umbral, estava rodeado daqueles espíritos que acompanhavam ele no consultório, querendo saber, e como é que tá o negócio do João? Como é que ficou ali aquele casamento de fulano e ciclano?
como é que tá, como é que ficou as coisas, e cobrando, e ele querendo sair daquele local, querendo sair daquela vibração, mas estava completamente ligado àquelas criaturas. 11 anos ele ficou até conseguir se libertar. Um espírita, um médium, 11 anos ele ficou atormentado no umbral por esses espíritos que fizeram de tudo com ele. Ele chorava, ele gritava, ele implorava, mas estava algemado a esses espíritos por vários elos mentais. E por 11 anos ele ficou lá. Gravíssima essa falta dele, gravíssima. Esse foi o desastre do Acelino. Então, Vicente convida André, depois de escutar essas duas histórias, a andar um pouquinho pelo ambiente para ouvir as demais histórias. E aí ele nota algumas interessantes, é o capítulo 9, Ouvindo Impressões. E ele começa a escutar e sempre tem uma culpa diferente, né? Aí ele passou por um determinado grupo e aí escutou a mulher falando assim que a culpa era do marido. A culpa dela ter falhado como médium. Por quê? Ela fala, não, mas eu tentei de tudo. Eu queria ir no centro, mas meu marido não deixava. Se eu atendia algum sofredor, ele sentia dor de cabeça, ele sentia cefaleia. Se eu tentava ir para o grupo de assistência, ele reclamava, ele me perturbava. Chegou a colocar minhas filhas contra mim, como é que eu podia? Eu não podia ir para o centro dessa forma. A culpa foi do meu marido. E aí ela estava acompanhada de uma colega e falou, olha, não é bem assim. Você poderia ter continuado trabalhando em silêncio. E o seu exemplo ia mostrar, né, para o seu marido e para suas filhas que o que você estava fazendo era o correto. Falta um pouquinho mais de insistência aí no trabalho no bem. Aí ela, é verdade. Aí a outra, essa que deu o conselho, falou, eu tô te falando isso porque o meu caso foi parecido. Eu não contava com a compreensão da minha família. E quando eles não me apoiavam, quando eu ia pro centro, o que eu fazia? Eu discutia. Eu queria que meu marido concordasse comigo que o centro era o local para ir, que a gente tinha que trabalhar, e como ele não fazia isso, a gente brigava, foi uma encarnação inteira de brigas. E aí eu passei a ser uma doente tão grande que eu chegava no centro só para receber assistência, eu não conseguia ajudar ninguém. A outra, um outro rapaz, né? Isso, vários grupinhos, falando que a culpa dele ter falhado é porque a sua primeira esposa tinha desencarnado. Ele falou, olha, enquanto eu estava ali com a minha primeira esposa, estava tudo ótimo. Nossa vida era uma maravilha, eu trabalhava no centro, estava tudo bem. Mas aí, quando ela desencarnou, eu fiquei desequilibrado. E tentei substituir ela rapidão. E aí veio a segunda esposa, que era uma criatura trevosa, que me deixou desequilibrado, eu saí de tudo. Eu cometi desvios sexuais que eu jamais seria capaz de imaginar. A culpa foi da segunda esposa. E aí um dos companheiros questionou, mas você vai voltar? Falou, olha, eu preciso voltar, mas eu acho que sem a minha primeira mulher, dificilmente eu vou vencer. Eu acho que eu vou cair novamente. Só vou conseguir se ela estiver do meu lado. Passando por um outro grupinho, André escuta a Ernestina. Uma questão assim, mas Ernestina, por que você falhou? Que a sua reencarnação foi tão bem preparada? Por que você acabou falhando? E aí, ela conta que foi o medo. O medo. Desconfiei dos homens, dos desencarnados e até de mim mesma. Nos estudiosos do plano físico, enxergava pessoas de má fé. Nos irmãos invisíveis, presumi encontrar apenas galhofeiros fantasiados de orientadores, e em mim mesma, receava as tendências nocivas. Muitos amigos tinham-me em conta de virtuosa pelo rigorismo das minhas exigências. Todavia, eu não passava de enferma voluntária, carregada de aflições inúteis. O maior medo dela era da mistificação. Ela tinha medo de quando ela estivesse incorporando, não ser o espírito, ser ela. E aí ela não dava passagem. E quando ela viu os demais incorporando, ela, será que isso não é da cabeça dos médicos? Será que eles não estão inventando? Quando escutava a orientação de um mentor, falava, será que isso é mentor mesmo? Não, um espírito zombeteiro.
duvidou de tudo. O receio das mistificações prejudicou minha bela oportunidade. Ela falou. E aí uma companheira dela respondeu, minha amiga, é tarde para lamentar. Tanto tememos as mistificações que acabamos por mistificar os serviços do Cristo. É uma coisa que a gente vê muito nos centros, né, gente? Medo de estar mistificando. Ai, mas e se for eu? E se for eu que estiver falando? Quantas vezes eu já escutei isso de médiums? Gente, se nós estamos ali num trabalho voluntário, nós não recebemos nada para estar lá, né? Nada de material. Espiritual, né? Demais. Se estamos lá por livre e espontânea vontade, num trabalho voluntário, sem receber nada, nós podemos apenas confiar em Deus. E mesmo que a gente erre, se alguma coisa acaba sendo nossa, a gente erra tentando acertar. O medo da mistificação é muito grande para um médium, principalmente esses que estão começando, né? E aí requer todo um estudo, todo um preparo, toda uma maturidade mesmo, né? Para entender que é um processo natural, um processo de comunicação com o mundo invisível. É mais natural do que a gente imagina, né? A mistificação é quando a gente realmente, o trabalho mediúnico é daqui 1 hora. Deixa eu pensar aqui numa história. Eu vou ser uma mulher que se acidentou num carro e deixou 4 filhos. Vou pensar nisso e vou falar lá. Socorro, eu sou uma mulher e tal. Isso é a mistificação. Agora, quando nós estamos lá, sentimos uma energia forte, acabamos falando, mas temos consciência do que estamos falando, normalmente ali realmente é o espírito, né? A gente precisa ter confiança nisso. Tá certo? Muito bem. E pra gente encerrar, capítulo 10, a experiência de Joel. Então, gente, o Joel também foi um médium fracassado e ele tinha uma missão tão grande. A missão do Joel era grandiosa. Porque ele ia vir com uma sensibilidade incrível. A sua reencarnação, inclusive, foi uma reencarnação muito especial. Porque ele ia ter noção de tudo espiritual que tivesse ao seu redor. Vidente, clarevidente, audiência, ele ia ter tudo. Ele ia ver o mundo espiritual igual a gente se vê aqui. Era a missão dele. Então, ele tinha a clarevidência muito forte quando ele reencarnou e começou a vir esses primeiros sinais da mediunidade. Ele logo se lembrou dos compromissos que ele assumiu em nosso lar. Olha só como a mediunidade dele era forte. Ele se lembrou do compromisso assumido em nosso lar. Olha, você vai ser um médium, você vai trabalhar bastante. Ele se lembrou disso e começou a trabalhar. De repente veio a lembrança da sua vida anterior. Que havia sido permitido essa lembrança, não para ele por vaidade ou por mérito, nada disso. Para ele ter noção do tanto que ele devia para a justiça divina. Foi para isso. Só que ele acabou se encantando com o passado. No sentido de querer saber mais. Ele não ficou satisfeito só com o que ele tinha lembrado. Ele queria lembrar de mais, queria identificar nas pessoas, nos seus companheiros de outrora, onde é que eles estavam reencarnados, puxar suas fichas bibliográficas. Ele queria ir além. E a sua vida foi toda voltada para isso, para relembrar a sua última existência. E toda hora apareciam no centro sofredores, precisava construir um orfanato, eram velhinhos precisando de auxílio, e ele se fechou para tudo. Ele só queria lembrar a sua vida passada, queria saber onde é que estavam seus companheiros, onde é que eles estavam reencarnados, e ele conseguiu inclusive identificar alguns. Ele tinha vivido na Espanha antiga, na Espanha inquisidora. Ele tinha sido um padre muito cruel, Monsenhor Alejandro. E ele não tinha essa noção. E a espiritualidade tentava alertá-lo para, olha, você só está lembrando para você ver o tamanho do seu débito. Como é que você vai quitá-lo? Ajudando os sofredores. Não é relembrando o passado, mas ele ficou viciado. Falou, olha, a mesma coisa você estar viciado numa droga, num álcool. Eu fiquei viciado em lembrar do passado, em pormenores, em coisas que aconteceram, em reuniões secretas. Eu fiquei viciado nisso, minha vida foi para isso. Eu entrava em transe, ficava ali horas, eu só queria saber disso. Minha vida foi para isso. Ele se prejudicou tanto
tanto que até aquele momento ele não tinha voltado ao seu equilíbrio normal. Não tinha. Ele ainda ficava viajando como se fosse uma droga. É tanto que ele estava narrando aqui a história para André e para Vicente, e de repente ele ficou assim, ó, pálido, com os olhos arregalados, entrou em transe. E aí o Vicente deu um sacode nele e falou: Joel, volte pro presente. Porque a sua vontade de ficar no passado era tão grande que ele não estava conseguindo mais sair dele. E estava doente. Estava tendo vertigens, ficava tonto. Completamente debilitado. Completamente. Grave. É isso aí! Olha só que histórias, né? E continua na próxima aula. Aula 3 nós vamos ver agora também doutrinadores que faliram. Não é só médium não, doutrinador também fale, viu? É isso aí. Muito bem, gente. Então, foi nossa segunda aula. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar com as pessoas, porque são conhecimentos tão bacanas e às vezes a gente manda o vídeo para alguma pessoa, compartilha, alguma pessoa ver, e isso dá uma renovada nas suas forças, nos seus pensamentos. Muito importante isso também, tá certo? Vamos finalizar com uma frase excelente do Telésforo na sua palestra, né? A palestra lá do capítulo 6, que ele diz: ninguém espere subir espiritualmente sem esforço, sem suor e sem lágrimas. Não tem como, gente. O caminho é esse, o caminho é crescer espiritualmente, mas ele não acontece sem esforço, sem suor e sem lágrimas. Até a próxima, se Deus quiser.